A nova diretoria do Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro tomou posse no dia 27 de outubro. Durante a cerimônia, realizada na sede da entidade, no Parque Primavera, foi comemorado os 15 anos do início do projeto. O Instituto Meu Futuro foi idealizado pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, José Pereira dos Santos, e atualmente beneficia mais de 100 crianças e jovens carentes da região. Assumiu a presidência o diretor do sindicato, Alex Lima, que substituiu Tadeu Fini. O presidente do sindicato, José Pereira dos Santos, foi homenageado pelos alunos. Como é que você vê, Pereira, esses 15 anos do Meu Futuro, uma ideia que foi sua, por sinal? Eu vejo como uma questão que o país tem jeito. Se tiver vontade política, as pessoas quiserem fazer, fazem, porque há oportunidade de fazer. Só dar as mãos e todos dar um pouquinho de si, contribuir um pouquinho, é possível recuperar muitas crianças nesse país, recuperar o Brasil. Nós precisamos realmente ter política séria no país, política social, acabar com a corrupção, porque essa corrupção é que tira o direito dessas crianças a ter um futuro melhor no amanhã, e nós precisamos construir isso, o Brasil precisa construir isso. Para construir isso, precisa ter pessoas de vontade para fazer. E aí no Sindicato Metalúrgico de Guarulhos, com apoio da diretoria, até mesmo de funcionários aqui que deram um pouquinho de si também, porque não estão aqui só pelo salário, estão aqui porque têm vontade de contribuir e ajudar para a salvação de vidas. E é uma grande oportunidade para um bairro pobre como é aqui o Primavera. Bom, eu tenho 12 anos e eu estou aqui 7 anos. E aí, nesses 7 anos eu aprendi muita coisa e espero continuar aprendendo com os professores, educadores, todos que sempre estão incentivando a gente a ser uma pessoa melhor, a estudar. É muito bom estar aqui e fazer parte disso. Você me contou em off que você tem uma grande diferença entre o que você, na sua escola, e o que você tem aqui, né? Qual é essa grande diferença? A diferença é que aqui os professores eles persistem muito na educação. E na escola já é bem diferente. Eles passam uma atividade na lousa e tanto faz. Eles passam a atividade e você só copia, eles dão visto e assim. Aqui já não, aqui eles explicam melhor, aqui eles passam uma atividade diferente, entendeu? É isso. Dentro do contexto de cidadania, enfrenta os desafios com garra, com determinação, e parabenizar toda a diretoria por esse empenho, por esse entusiasmo. Que um projeto desse, a gente sabe o quanto é custoso, mas em nenhum momento o sindicato desiste de estar na luta, à frente, por transformação, por cidadania, por mais e melhores condições para as nossas crianças e adolescentes. Neuza, para encerrar, quais são as principais atividades da Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente na Força Sindical? Os desafios são de enfrentamento e discussões das políticas públicas, né? Nossa central está enfrentando, dentro dos desafios das políticas públicas, no contexto de discutir as questões de criança e adolescente, de erradicação de trabalho infantil e de discussões internacionais, que inclusive agora no mês de novembro nós estaremos na Argentina, numa discussão mundial, e temos que apresentar a questão do Brasil e temos que falar, enquanto central, quais são as políticas. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento político que não temos boas práticas dos nossos governantes para falar, mas as nossas entidades, a nossa força sindical, a nossa central e os nossos sindicatos estão fazendo o seu papel de enfrentamento e nenhum direito a menos. Nós não podemos permitir que seja tirado o direito das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e, por consequente, dos nossos trabalhadores. Acabamos de ser empossados, sem dúvida nenhuma vamos fazer um ótimo trabalho, vamos contar com parcerias de empresas, com a parceria de pessoas que possam vir aqui ajudar a conhecer o projeto do Instituto Meu Futuro e assim que a gente possa dar continuidade nesse instituto que vem ajudando tanto aqui as crianças onde moram aqui em áreas de risco, onde tem uma carência muito grande, que elas possam estudar, brincar, ter acesso aí à cultura, ao esporte. Mas vamos implantar sim novos projetos para que a gente possa fazer com que essas crianças tenham cada vez mais vontade de estar aqui, né? E poder também trazer novas crianças. Sabemos que a vontade nossa era de ter muito mais crianças do que temos hoje, mas as condições financeiras realmente hoje ela está muito difícil. Porém, a partir do momento em que nós conseguimos aí parcerias, empresas possam vir ajudar, com certeza novos projetos serão aqui idealizados e vamos colocar isso em prática, podendo beneficiar cada vez mais aqui os jovens do Instituto. Eu vim com a missão de buscar
reforçar as parcerias do Instituto nesse momento de crise que o país passa, e que a gente tem que, de fato, incluir as empresas nesse processo de parceria para que efetivamente elas possam ter o compromisso com a responsabilidade social que tanto se fala. Você disse no seu depoimento, na sua apresentação de hoje, da pós-diretoria, nova diretoria, sobre projetos Meu Futuro. E há um projeto importante agora para novembro, não é? Na verdade, é um projeto que promove a transformação social de crianças, adolescentes e jovens aqui da comunidade. Eu acho que o desafio nosso é a gente continuar por mais 15 anos ou por muito mais, uma entidade séria como essa. A gente tem, de fato, que buscar sempre a sustentabilidade da organização. E eu gostaria de agradecer à diretoria, primeiramente, e a todos vocês que estão aqui presentes. E agradecer aos professores por tudo, porque esse projeto é muito bom e que continue. Muito obrigada.